A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. As melhores marcas com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura. Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Educação de qualidade se faz com ensino diferenciado. Em Juazeiro do Norte você pode contar com o Colégio Alfa do Cariri, proporcionando desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alfa Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Matrículas abertas. Além do horizonte colorido. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, nosso carinho, nossa saudação a todos os nossos amados irmãos, telespectadores aqui do Cariri, do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Brasil, mundo. Está começando mais um programa Palavra Verdadeira. É um programa da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. Nós estamos já indo para o 12º ano, são 12 anos de programa, abençoando as pessoas, as famílias e sendo edificados, sendo abençoados. Nós somos abençoados quando abençoamos, né? E nós somos abençoados quando alguém também nos abençoa. E eu sei que muita gente não só é abençoada, não só é apresentada a Deus de intercessão, como também nos abençoa, nos ministra em oração e intercessão. E aí a nossa gratidão, nosso reconhecimento. Isso é bom, isso dá o quê? Firmeza, né? Essa situação de cumplicidade, de companheirismo, né? de estar unidos na mesma finalidade, isso nos edifica, nos fortalece. Tem um texto da Bíblia Sagrada em Mateus no capítulo 12, versículo 25, Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É isso aí. Em outras palavras, cairá, vai sucumbir. E eu quero aqui, com toda a convicção, considerar que quem tem muito interesse, todo interesse, de ver a nossa casa sucumbida, caída, destruída, quem quer ver a nossa congregação, a nossa igreja na lona, quem quer ver a nossa cidade, nosso estado, nossa nação subjugada, dominada, derrotada, caída, sucumbida, é o diabo. O inimigo, Satanás, ele provoca divisões, né? Divisões. Isso para quê? Para fragilizar, né? Para enfraquecer aquele grupo, aquela comunidade, a casa, a família, a igreja, a cidade, o estado, a nação. O inimigo faz isso para fragilizar, porque se nós estivermos todos juntos, se todos nós, a casa, pai, mãe, filhos, estiverem todos unidos, em que pese as diferenças, os pontos de vista, mas unidos, trabalhando para um bem comum, para um alvo, aí a gente conquista, a gente cresce,
É diferente quando Satanás move alguém no sentido de fazer com que alguém vá na contramão. Queira destruir, queira gastar, desprezar, conflitar. Né? Aí a casa, em vez de ser edificada, ela vai ser destruída, a igreja, a sociedade, enfim. Esse é o programa Palavra Verdadeira. Estou fazendo essa consideração inicial porque existe, além da ação do inimigo direta, no sentido de ver uma comunidade fragilizada, sem forças e sem poder operacional, sem desenvolvimento, né? Na escassez, na miséria, no fracasso, na derrota, na depressão, na angústia, existe também um sistema mundano. Claro que por trás está o espírito do mal, do anticristo, do diabo, mas existe uma ação dos homens, no sentido de fazer com que os níveis de uma sociedade elas estejam constantemente em conflitos. É o conflito do hétero e o homo, é o conflito do branco e do preto, é o conflito da cidade com o do campo, do patrão e do funcionário, do empregado, é um conflito da sociedade organizada e da sociedade não organizada, dos povos bem já desenvolvidos e aqueles subdesenvolvidos, é o conflito da condição econômica, do rico e do pobre. Alguém está interessado, e por trás está o espírito do mal, está interessado de fazer com que essas frentes, em vez de estarem unidas para minimizarem seus problemas e crescerem conjuntamente, considerando os níveis de cada um, as realidades de cada um, não, existe um sistema maligno que é orquestrado pelo inimigo e é operado pelos homens através dos seus dos governos humanos, que fazem com que as pessoas estejam em guerra, em conflito. Isso faz com que um povo, uma cidade, uma família, uma igreja, em vez de crescer, de prosperar, de desenvolver-se para o bem comum de todos, elas estão fragilizadas e não podem lutar contra o mal e não podem impedir que os maus reinem e governem. É muito tremendo isso. Foi Jesus que disse: uma cidade, um reino dividido contra si mesmo é devastado. Um reino, uma nação. Uma cidade dividida contra si mesma e uma casa dividida contra si mesma, ela vai cair, ela não vai subsistir. Nós, cristãos, eu, pastor, luto para a construção, para a edificação, o bem comum de todos, em que pese as diferenças sociais, religiosas, econômicas, de gênero, em que pese todas as questões. A gente tem que procurar viver pacificamente, para a glória de Deus. É o programa Palavra Verdadeira, nós vamos louvar a Jesus agora, Ele que merece todo louvor e toda adoração. Eu tenho no programa de hoje uma palavra para vos falar em João capítulo 4, a mulher de Samaria. Ali está um problema, um conflito étnico, um conflito de gênero, um conflito religioso, um conflito moral, né, dos relacionamentos familiares. Olha lá. E Jesus chega e resolve, glórias ao Senhor. Satanás, ele divide os homens malignos, dividem, espalham, colocam uns contra os outros, mas Jesus chega e une, Jesus chega e junta, Jesus chega e conserta, e quem é do Senhor é um instrumento para consertar.
para fortalecer, para edificar. Vamos louvar? Agora, louvor no programa Palavra Verdadeira. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu tenho o tempo certo pra vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Muito bem, voltando aí, olha, desse louvor maravilhoso, já está em nossas mãos, começou hoje pela manhã, na sede e nas congregações, a lição do quarto trimestre. Nós tivemos toda essa problemática da pandemia, ficamos um período sem aula, né? Ficamos sem aula porque a igreja ficou fechada e essa lição que nós recebemos da CPAD, ela era para ter sido a lição do terceiro trimestre, mas no Brasil todo ela está sendo utilizada no quarto trimestre. Por isso é que a lição vai começar como se fosse começando em julho, 5 de julho, mas na verdade começou hoje, 4 de outubro, e vai até final do ano. E nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania de Deus, né? Problema que Jó passou, a enfermidade de Jó, sofrimento e a restauração de Jó. Então isso fala sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus. Você deve procurar sua revista na sede com o irmão Luiz Pedro, na sua congregação com seu dirigente. Nós temos as revistas à disposição, também para os pastores da região, pode procurar com o nosso amado irmão Luiz Pedro dos Santos. O nosso rodízio, hoje domingo dia 4, já tivemos a nossa escola bíblica. Agora à tarde nós teremos estudo, curso de aperfeiçoamento do obreiro, com a aula sobre introdução bíblica, ministrada pelo pastor Manuel Lemos. E nós vamos ter aí evangelização de porta em porta. Vamos usar aí o paredão de som, hoje à tarde com a nossa mocidade. Falar com o nosso presbítero Vander Luz para
movimentar, porque cada domingo é com um segmento da igreja. Então, esse domingo é com a nossa mocidade. E o som, o paredão vai estar disponível aí para pregarem e anunciarem e convidarem. À noite, culto de missão na sede. Eu serei o pregador, o irmão Kevin vai estar na direção. E teremos ainda cultos de família em todas as congregações. Todas as congregações do campo, 33, estarão tendo culto da família, na sede, culto de missão. E atenção aí, todas as senhoras da sede, senhoras, irmãs casadas, irmãs viúvas, irmãs que porventura estejam divorciadas, né? Tem algumas irmãs que, infelizmente, têm essa realidade, né? Todas as senhoras, ou seja, as mulheres que não são jovens, que não são solteiras, as senhoras são convidadas para, logo após o culto, ter uma reunião comigo, pastor Flávio, a irmã Maria, o nosso departamento de senhora e a regente do departamento de louvor do Brilho Celeste. Hoje, às 20 horas, essa programação. Segunda-feira, nós teremos oração na sede, com o presbítero Max Frank, e vamos ter as Santas Ceias no Campo Alegre, Mutirão 1, Antônio Vieira e Peniel. Na terça-feira, nós teremos Santa Ceia nas congregações Limoeiro, Mispa e Brejo Seco. Na quarta-feira, Santa Ceia no Tiradentes 1, Romeirão, Mutirão 2 e Congregação HP. Na quinta-feira, nós vamos ter o nosso maravilhoso culto de senhora do mês de outubro. Sabe quem é o pregador? Pastor Flávio vai estar pregando no culto de senhoras, aí cooperando com as nossas irmãs. Os setores 3, 5 e 7 estão convocados e os setores 2, 4, 6 e 8 estão convidados para participar deste culto de senhora na sede. Sexta-feira, doutrina, e aí, sábado, já vem o grande culto geral da mocidade do nosso campo. Tá bom? Essa é a nossa programação. Atenção aí para todos os membros e congregados. Nós estamos em campanha do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro, campanha de jejum e oração com o tema a campanha do renovo espiritual, orando para Jesus renovar cada crente, orando para Jesus trazer de volta os que perderam a alegria de vir à casa do Senhor, os desviados e os desigrejados, orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e, sobretudo, orando para haver salvação de alma, pessoas sentirem vontade de conhecer a salvação que é em Cristo Jesus. Em todo o nosso campo, em todos os lugares, essa é a nossa campanha. Você pode participar, é 1 hora de oração diária, todos os dias da semana, e você pode escolher 2 dias da semana para jejuar, segundo a sua capacidade, do amanhecer até 18 horas, até a meio-dia, até às 15 horas, até às 10 horas, vai depender da condição de saúde de cada um, tá bom? Então, no meu WhatsApp, você manda uma mensagem dizendo: eu quero estar jejuando nessa campanha nos dias tal e tal, e eu coloco você na nossa campanha de renovo espiritual, tá bom? Vamos chamar o nosso apoio cultural, último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja.
Rua Saizeiro e Sushi. Aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em João, no capítulo 4. João, no capítulo 4, eu vou ler poucos versículos, o tempo ficou muito resumido, mas versículo 7, 8, 9 e 10. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido. Eu vou só fazer uma menção do que é esse texto bíblico, esse episódio. Jesus está indo para Jerusalém, passa por uma aldeia de samaritanos. Ele se detém fora da cidade, num poço chamado Poço de Jacó. Ali as pessoas iam buscar água. Naquela época era essa a maneira de utilizar de água, principalmente uma região árida, seca, como é Israel, né, de pouca precipitação pluviométrica, pouca chuva. Então as pessoas usavam postos. E aí os discípulos foram na cidade comprar comida. Jesus estava cansado, andava a pé, assentou-se debaixo de uma palmeira e ficou aguardando. Naturalmente, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabia que ali iria chegar uma mulher. Chegou uma mulher, era meio-dia, e aquela mulher veio buscar água, meio-dia. Não é horário de buscar água, mas ela veio buscar água meio-dia. Quando ela chega ali, Jesus diz para ela, mulher, dá-me de beber. E ela olha para Jesus, o reconhece, diferente, seus trajes, sua fala, seu comportamento, e ela diz assim, como é que tu, sendo um judeu, vem me pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Bom, começa uma conversa de Jesus com ela. Jesus começa a chamar a atenção e despertar a atenção daquela mulher. Jesus não entrou no conflito étnico, não foi discutir os conflitos étnicos. E aí Jesus, então, alcança o coração daquela mulher. E aquela mulher tinha um problema sério. Era uma mulher frustrada, desapontada, isolada, infeliz, perturbada, angustiada. Aquela mulher tinha sérios problemas pessoais e de relacionamentos, de aceitação, problemas familiares. E todos esses problemas só aumentava, só agravava. E se Jesus fosse discutir etnia, gênero, religião, aquela mulher iria só piorar a sua situação. Pois bem, esse texto bíblico mostra essas problemáticas que os homens, naturalmente influenciados pelo diabo, os homens é que patrocinam isso, os conflitos, né? As guerras entre etnias, o branco contra o negro contra o branco, o homem contra a mulher, a questão do feminismo, do machismo, a mulher contra o homem, né? Essa guerra que estão sempre colocando nas mídias, do hétero e do homo, né? Jogando, fazendo conflito, provocando conflitos entre pessoas que são heterossexuais e homossexuais, para que estejam em conflitos. Problemática dessa natureza, os conflitos religiosos, atirando pedra, detratando, querendo acabar reuniões, mandando fechar, perseguindo, jogando uns contra os outros. Tudo isso é uma agenda do diabo,
é uma agenda de Satanás. Por que é uma agenda de Satanás? Além de ser uma agenda de Satanás, é uma agenda dos homens que são usados por Satanás. É uma agenda das pessoas, dos líderes mundiais, dos líderes nacionais, dos líderes regionais, que são usados pelo inimigo. É uma agenda de conflito, é uma agenda de conflito. Porque uma cidade, porque uma nação, porque uma casa dividida contra si mesmo, ela não pode subsistir, ela não pode crescer, ela não pode desenvolver, ela está em conflito, batalhando, em vez de lutarem para avançarem, para conquistarem, desenvolverem e viverem bem, estão vivendo num conflito para neutralizar um ao outro, lutar um contra o outro e viver em pé de guerra, de acusações, de viver de confronto, de contenda, de desacerto. Isso é uma agenda do diabo e é uma agenda daqueles que são instrumento de Satanás. Escute, preste muito bem atenção. Quem são as pessoas que promovem, que defendem o conflito hétero-homo, o conflito homem-mulher, o conflito brancos e negros, conflito entre índios e pessoas civilizadas, o homem civilizado. É uma luta, é uma guerra, o conflito entre religiões. Escute quem são os promotores disso. Porque olha como é que Jesus faz. Olha como é que Jesus faz. E é assim que quem tem Jesus, é assim que quem é ousado por Jesus faz. Jesus chega e a primeira coisa que a mulher coloca é um conflito étnico. Ela diz assim: como é que tu, sendo judeu... Parece que alguém estava estimulando que o judeu vivesse num conflito com os samaritanos vivessem num conflito com os judeus. Tinha sim, isso aí. Era uma coisa, uma política, era uma narrativa, uma ideia que era propagada. E aquela mulher vai logo dizendo assim: você vem me pedir água a mim? Eu que sou uma mulher samaritana, você sendo judeu? Jesus não entra no mérito das discussões, dos conflitos étnicos. Jesus diz assim: você não me conhece. Se você conhecerá quem é que está te pedindo água, é isso aí. Se você conhecer a Jesus, você não entra nesta balela de conflito étnico. Se você conhecer a Jesus, você não entra nessa balela desse discurso machista, feminista, nesse discurso homo e hétero, do branco e do negro, do pobre e do rico, do patrão e do empregado. Não, isso aí é a agenda do inimigo, é a agenda dos instrumentos do diabo. Jesus diz assim: o que você precisa é me conhecer. O que você precisa é conhecer a mim. Se você conhecesse quem é que está te pedindo água, você era me pedir água. E aí quando alguém pede água a Jesus, é indiferente se a pessoa é judeu, é indiferente para Jesus se a pessoa é samaritano, é indiferente para Jesus se a pessoa é branca, se a pessoa é negra, se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se é prostituta, é indiferente se a pessoa é da cidade ou é do campo, é letrado, é iletrado, é indiferente se a pessoa é uma pessoa piedosa, se é uma pessoa profana. Aquele que pede algo a Jesus, ele recebe o pedido e ele abre o coração. Ele diz assim: vinde a mim todos vós. E ele diz: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora sobre nenhum pretexto, nem ético, nem de gênero, nem de economia, nem de qualquer outra coisa, eu não lançarei fora. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água,
tu me pedirias água e eu te daria a água da vida. O que o homem precisa para sair desses conflitos que bloqueiam, que minimizam, que enfraquecem, que tiram o foco, que coloca o homem num plano de divisão e num governo do diabo, é a pessoa conhecer a Jesus de Nazaré. É a pessoa conhecer o Filho de Deus. Jesus respondeu o problema da etnia, dizendo, você precisa me conhecer. Aí ele continua, aí a mulher diz assim, mas nós, os pais, adoraram a Deus no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Está lá, religião A, religião B, né? As divisões. E ela diz assim, mas tem um outro assunto aqui para a gente discutir. Nós somos aqueles que adoram no monte, vocês dizem que adoram lá no templo. Aí Jesus também não entra na discussão e diz assim, mulher, creia-me, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é que pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Quem conhece aquele que dá água da vida. Aquele que conhece e dá água, aquele que conhece aquele que dá a água que salta para a vida eterna. Esse que conheceu a Jesus, ele tem toda condição de adorar a Deus em espírito e em verdade, saindo do conflito religioso, da luta religiosa. E Jesus vai resolvendo o problema, e resolve o problema moral da mulher, porque aquela mulher não podia ter contato com a sociedade, porque ela tinha tido já 6 maridos, que ela tinha agora também não era dela, então era de alguém. Essa mulher tinha que beber água e buscar água de meio-dia para não encontrar com ninguém. Poderia ser apedrejada, assassinada, rejeitada, humilhada. E ela não queria essas realidades e nada melhorava até ela encontrar Jesus. Mas quando ela encontrou Jesus, que ela encontrou o Senhor, ele disse, eu sou eu que falo contigo, o Messias que se chama o Cristo que havia de vir, eu sou, disse Jesus. Ela deixou ali o cântaro, foi na cidade, chamou tudo quanto eram pessoas que ela pôde convidar, disse, vocês precisam conhecer um homem que disse tudo acerca de mim. E, glórias ao Senhor, os homens vêm e aceitam também a Jesus. Os discípulos, quando chegam, encontram Jesus falando com a mulher, ficam admirados. Os discípulos tinham ainda um problemazinho, não estava aperfeiçoado não. Eles tinham um problema com o gênero. Né? Essas questões do homem, da mulher, eles acharam que Jesus não devia estar conversando com uma mulher, fazendo diferença, como se isso fosse relevante, importante, não é. Às vezes conversa com homem, conversa com mulher, ele é um Deus que não tem restrições para as questões étnicas, de gênero, religioso. A única coisa que não vai dar certo com Jesus é a pessoa querer continuar no pecado. A mulher resolveu mudar de vida e aí a sua vida foi transformada. Eu resolvi mudar de vida e a minha vida foi transformada. Eu não tenho um conflito com ninguém, meu conflito é contra o diabo. É contra o diabo. Não tenho um conflito com ninguém. Discordo de alguma coisa de alguém, mas não quero uma luta com ele. Vamos juntar. Pra você ter uma ideia, para eu finalizar, crente não pode ter conflito. Só para finalizar, presta atenção. Crente não pode ter conflito. Olha só. Olha aqui um tema bastante interessante sobre isso. Olha só. Envolve religiosidade, envolve uma série de coisas. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 11, 12 e 13. Olha só. Mas aos outros digo eu,
Não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O irmão é crente, a mulher não é crente, ele não deve deixar a mulher por causa de religião. Ela consente viver com ele, ela concorda viver com ele sendo crente, pois ele nunca vai deixar essa mulher porque ela não é crente. Não, nós não somos estimulados a ter conflito. Isso é pauta do diabo e das pessoas que são usadas pelo diabo. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. A mulher não deve deixar. Nem o homem crente deve deixar a mulher descrente, nem a mulher crente deve deixar o homem descrente, se os dois concordarem em conviver com o crente. O crente não pode nem pensar em estabelecer conflito. Nós não somos da agenda de Satanás. Nós somos da edificação. E você precisa edificar. Preste atenção. Quem é que está falando dessas coisas? Quem é que está jogando branco contra negros, negros contra branco? Quem é que está jogando nordestino contra sulista? Quem é que está jogando aí rico contra pobre, pobre contra rico? Quem é que está jogando homem contra mulher, mulher contra homem? Quem é que está jogando professor contra aluno, aluno contra professor? Quem é que está jogando polícia contra sociedade, sociedade contra polícia? Quem é que está jogando? Essa agenda é de quem? É do diabo e das pessoas que são instrumentos de Satanás. Nós precisamos, em meio às nossas diferenças, nos unirmos e conhecermos aquele que pode nos dar água que salta para a vida eterna. Amém? Preste bem atenção que esse ano é ano de escolha. Não escolha gente que tem a defesa da agenda de Satanás. Escolha pessoas que têm a defesa da agenda de Deus, que quer a paz, que quer a edificação, que quer a construção. E não essa guerrilha continuada, fazendo com que a família não viva em paz, fazendo com que a cidade não viva em paz, não cresça, esteja sempre em discussões. Vamos viver em paz. E paz é Jesus. Amém? Quero orar por você. Entregue sua vida para o Senhor. Conto com você no culto hoje à noite, às 18 horas, Rua Dom Pedro II, 1569, Franciscano. Não é que eu ia dizer Praça Caxias 462, nunca esqueci da igreja que eu aceitei Jesus na cidade de Iguatu. Vou orar agora a Deus por sua vida. Deus maravilhoso. Senhor, ainda bem podemos dizer que nós tivemos um encontro com o Senhor em algum poço desta vida. Ó Deus, a mulher teve um encontro contigo no poço de Jacó. E a sua vida foi mudada e ela abriu mão dos conflitos étnicos. Ela não precisou deixar de ser samaritana, mas ela não mais conflitou com o judeu. Não, Senhor, não. Ela não precisou, Senhor da glória, ó Deus, viver o conflito. Ela apenas precisou agora adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus, a sua vida foi mudada e a minha também. Muda a vida de muitas pessoas e livra a nossa casa, família, nossa cidade e nação da agenda de Satanás, que é a divisão, Senhor, do reino, a divisão da cidade, a divisão da casa, para que não venha subsistir e ele venha então assim dominar. E os homens malignos, corruptores, Senhor, ó Deus eterno, dominem para o mal uma sociedade porque não encontra nela força para reprová-los. Deus, nos livra disso. Salva homens e mulheres, por amor do teu nome, abençoa a igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, é final de mais uma edição do programa Palavra Verdadeira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe na sua linha de tempo do Facebook. Pegue esse vídeo que está também no YouTube, compartilhe com seus contatos, inscreva-se no canal do pastor Flávio Florentino, ative o sininho, dê o seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Nós estamos chegando no final, próximo domingo estaremos de volta, se o Senhor nos permitir, e eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa